O assunto de hoje, iremos trabalhar sobre um ponto determinado do teatro. E iremos conduzir essa informação com o assunto, a temática do estranhamento. O teatro, propriamente dito, ele teve sua origem no século VI a.C. Aquela região da Grécia, havia festas direcionadas para o deus Dionísio. Normalmente sempre era no período da primavera, onde tinha as colheitas da uva. E o deus Dionísio, para os gregos, nesse século VI a.C., era o deus atribuído à fertilidade. Era um deus atribuído também às questões dos sagrados na forma do vinho. Mas era o deus do teatro. Era o deus da manifestação, das fantasias, das expressões. Então, no século VI, existiam esses rituais com procissões, com recitais, rituais de manifestações, de batismos. Então, diante desse processo, se colocava um palco, um tablado gigante, enorme, para que as pessoas pudessem ir às praças para fazer manifestações de expressões, expressar. E houve algo interessante neste período, porque alguém chegou até o tablado e se colocou dizendo: eu sou o deus Dionísio. E começou a fazer sátira, começou a fazer comédia com a situação. Todos olharam espantados, assustados. Como é que pode fazer isto? Essa blasfêmia contra o nosso Deus, contra um ser superior. Então, diante deste assombro, por conta de uma coragem de um ser humano, de um homem, para se colocar no lugar. Então, esse ser humano que entrou no tablado para se expressar e se colocar como o deus Dionísio, ou então, no entanto, se fingir como o deus Dionísio, chamou a atenção das pessoas, o espanto, porque até então o deus Dionísio, diante das festas da primavera, com manifestações, com bebidas, com vinho, e música, e sons, e louvores, e todas as manifestações rituais necessárias para um ambiente como esse, era se colocado como sendo o Deus sobre todos os homens. E aí esse homem chamado Téspis era um homem inesperado que ninguém imaginaria que isso iria acontecer. Até então, a partir deste momento, o teatro começou a ser um pano de fundo da história da Grécia. E nós consideramos isso como o primeiro ator da história do teatro. O primeiro ator da história do teatro ocidental, chamado por Téspis. Este era o nome do ser humano que tomou essa coragem para trazer a ideia e todo o crescimento e desenvolvimento que nós temos hoje em relação ao... Iremos discorrer sobre 3 pontos do teatro. O estranhamento, conhecido no ambiente ocidental, principalmente na Rússia, diante do formalismo ali em 1917, por Ostranienie. Vamos falar sobre cartaz, é um verbete bem grego, e vamos falar sobre mimeses. Estranhamento conhecido como Ostranienie, foi um termo utilizado pelos formalistas russos na época, e nós podemos destacar hoje Viktor Chorovsky, e fez um trabalho fenomenal, a arte como processo ou a arte como procedimento. Teve toda uma publicação, todo um desenvolvimento com suas coletâneas e suas teorias diante a literatura. E ganhou esse ambiente teatral diante do processo do conhecimento literário, oratório. E o estranhamento é uma forma singular de ver e prender o mundo. Aquilo que nós constituímos
com uma visão tão singular, elas traz um preenchimento de uma visão mais literária da coisa. É trazer as ideias do mundo para uma visão literária e trazer o sentimento da observação, a arte que alarga todo um processo de conhecimento. Traz um desafio para o ser humano. É uma transformação de ideias. Ele quebra os preconceitos, as ideias preconcebidas sobre o mundo e traz as próprias formas da arte para esse universo que nós vivemos. O estranhamento é um ambiente em que, ou uma ideia, ou um pensamento, em que nós começamos a trazer aquilo que está distante para próximo a cada um de nós e trazermos a ideia. Estranhamento não é nada que possa ficar obscuro ou distante, mas sim aquilo que possa nos trazer o contato íntimo e podermos nos admirar e traçar ideias, planos e planejamentos. Catarse. Do grego, ela traz a ideia da purificação. O purificar. É uma palavra utilizada em diversos contextos, como a tragédia, a medicina ou o apocalipse. Ela traz o significado da purificação, essa evacuação, essa purgação. Segundo Aristóteles, a catarse refere-se à purificação das almas por meio de uma descarga emocional provocada por um trauma. O que é isso? É preciso que os heróis trágicos passe sempre da felicidade para a infelicidade, para que o espectador, aquele que está assistindo ou aquele que está lendo, possa atingir esse ápice da catarse, esse sentimento. Por exemplo, nós temos a ideia da Romeu e Julieta, um momento de romance que virou uma tragédia. Ela traz para que o público, nessa peça de Shakespeare, possa ter esse momento de êxtase, essa catarse. Dois protagonistas fazem parte da elite da sociedade e são mortos pelo seu amor proibido. No cinema, ao assistir uma cena como essa, ou mesmo no final de um filme, ele provoca uma descarga de sentimentos e emoções. Por exemplo, pode-se verificar cartazes ocorrendo em algumas pessoas. No teatro, diante de uma obra de arte, a audição musical, ela provoca essa cartaz. O auditório fica naquele momento de apelação ou emoção. Ela nos traz essas conjunções sentimental. Mimese. Esse mimese ou mimeses é um termo científico e filosófico que abarca uma variedade de significados, incluindo a imitação e a representação, as mímicas, a imitação, a receptividade, o ato de se assemelhar, o ato de expressar as representações do eu. A arte imita a vida. É uma ideia do mimesis. A figura retórica que se baseia no emprego dos discursos diretos, essencialmente da imitação dos gestos, voz, palavras. A imitação, essa veracidade da natureza no homem, se constituindo a estética, essa estética aristotélica e clássica, o fundamento de toda a arte. O termo surgiu com Platão, que tentou definir o vocabulário em diálogos, a mais completa discussões acerca da natureza, da arte, e recebemos esse mundo, porém, consegue cada vez mais ter um sentido mais fixo da palavra. Aristóteles, a arte poética, ela irá tratar como uma temática principal da obra, atribuindo mimeses dos significados, o da imitação, o da emulação da vida. Tanto Platão quanto Aristóteles, eles viam a mimeses como uma representação do universo perceptível. Contudo, para Platão, toda a criação era vista como uma imitação. Pensadores renascentistas como Georges Vasari, em 1511 a 1573,
trouxe viés da beleza humana. E aí nós trazemos outro ponto de vista como discussão, com esses 3 pontos que foi colocado agora. O estranhamento, como podemos perceber, ele nos traz aquilo que é distante, assombro, susto, e traz essa realidade próximo para que possamos, com isto, ganhar uma experiência de intimidade, de conhecimento. Não podemos colocar a ideia do estranhamento como algo assustador, longe, não. Ele traz as ideias do mundo, do universo, para que possamos observar, trabalhar com os termos gregos da sensibilidade, das sensações e emoções, para com esses pontos do sentimento, chamado estranhamento, para que ela venha próximo a nós e possamos fazer descrições artísticas maravilhosas e belas. É o ato da coragem, o estranhamento, ele se denomina. O outro ponto é cartaz. É o ápice de um sentimento da emoção. É o ápice crucial de uma plateia estar sentada assistindo um filme no cinema, ou um ato, uma peça no teatro, ou um concerto de uma orquestra. O cartaz é a floração sentimental. São lágrimas surgindo em contextos de expressões humanas para humanos. A cartaz nos traz essa evolução do ser, de conhecer a si mesmo através das ideias de sentimentos filosóficos. E o mimesis é entender que a arte imita a vida. E por isso nos conforta sabermos que nós somos atores neste teatro do universo. E por isso, com perfeição, com qualidade, com eficiência e com cada vez mais garra e energia, nós nos doamos para os nossos papéis aqui na Terra. E por isso, bons estudos.